Fala galera, hoje a gente vai falar da pedra rejeitada. O que significa esse texto de Lucas 20? Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. A pergunta que eu vou responder hoje é da Marília Martins Feijó e ela diz o seguinte, explica por favor Lucas 20, 17 e 18 mais detalhadamente. É um texto complicado, lá está escrito o seguinte, Mas Jesus olhou bem para eles e disse, as escrituras sagradas afirmam, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E, se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. É isso que fala o texto de Lucas 20, galera. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu curtir e compartilhe esses vídeos de perguntas e respostas, ou o AB7, que é o nosso devocional diário, ou algum estudo que a gente já fez de algum livro da Bíblia, com outras pessoas que também querem estudar a palavra. E lembra, se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, livro que eu escrevi falando sobre como o nosso relacionamento com Deus, www.jcnaveia.com.br, vai ter um banner lá para você poder comprar o livro. Mas vamos falar da pedra rejeitada, que está em Lucas 20, 17 e 18. Bom, tem várias passagens na palavra que falam sobre Cristo como sendo essa pedra. Vamos ler, por exemplo, Salmos 118, versículo 22. Está escrito assim, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Essa referência que Jesus está fazendo em Lucas 20 é justamente do Salmo 118, tá? Então, de novo, Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem explica um pouquinho mais sobre esse texto é Pedro. Pedro fala sobre esse texto algumas vezes. Aliás, várias vezes a gente vai ver na palavra essa referência de Cristo como sendo a pedra. Mas Pedro explica bem, eu quero ler alguns textos. Lá em Atos, capítulo 4, dos versos 8 a 12, diz o seguinte. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu, autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Então Pedro aqui já deixa bem claro o que é essa pedra que Jesus está falando em Lucas 20. A pedra é o próprio Cristo que foi dado por Deus para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, resgatados da nossa antiga vida. Então Pedro deixa muito bem claro que ele fala assim, aquele que os senhores crucificaram que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem. A pedra que vocês rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E só para conectar de novo com Lucas 20, está escrito assim, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Ou seja, eles estão todos falando sobre o mesmo texto de Salmos. Cristo falando sobre ele mesmo e Pedro, então, explicando lá em Atos 4 o que era essa pedra. Agora, Pedro fala de novo, dessa vez em mais detalhes, lá na primeira carta dele, 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 4 a 8. Está escrito o seguinte. E galera, aqui hoje eu estou usando bastante texto bíblico, porque a própria Bíblia responde essa pergunta. É que responde em pontos diferentes, então é importante a gente entender qual foi a referência que Cristo fez, que é a referência de Salmos, e qual é a explicação desse texto que a própria palavra explica, mas explica em pontos diferentes. Pedro fala muito sobre isso. Então, 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 4 até o 8. Está escrito assim. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Olha como ele está falando a mesma coisa. Ele continua. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo,
Ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: essa é a pedra que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Ou seja, Pedro está explicando todos os pontos dessa passagem, inclusive o que é o tropeço. O tropeço é não crer em Cristo. Esse é o tropeço. Por isso que Cristo veio e ele fala assim: muitos tropeçaram. Porque ele veio e muitos não creram. Então quem é a pedra? A pedra é Cristo. O que é o tropeçar? É não crer. É isso que é a pedra que foi rejeitada. Eles não creram, por isso muitos tropeçaram. E Pedro explica tudo isso. Então, mais uma referência para a gente conectar todas as pontas. Pedro explica tudo isso com base em Isaías capítulo 8, versículos 14 e 15. Lá a gente lê o seguinte: eu serei um templo para abrigar vocês. Ah, rapidão. Lembra que Isaías era profeta, então profeticamente ele está declarando isso, tá? De novo, Isaías 8, 14 e 15. Eu serei um templo para abrigar vocês. Serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam. Serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão, cairão e se despedaçarão, ficarão presos nessa armadilha. Olha só, então todos os textos se conectam, galera. O que Cristo está falando já estava nas Escrituras. E o que Pedro explica está em concordância com as Escrituras e com o que Cristo falou. Quem é a pedra? A pedra é Cristo. Qual é o tropeço? É não crer em Cristo. Então, acredito que com esses textos, conectando todas essas passagens que estão aqui na descrição do vídeo, se você precisar, se você quiser, conectando todas essas passagens, a gente consegue entender muito bem o que está escrito ali em Lucas capítulo 20, versículos 17 e 18. Marília, espero que eu tenha respondido a sua dúvida e espero que essa seja a dúvida de outras pessoas, que agora também está um pouco mais claro. Sei que a gente passou por um monte de textos, então, de novo, tá aqui na descrição do vídeo se você quiser ler todos esses textos e confirmar aquilo que eu estou falando aqui. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Paz.